Alô, galera do Ilha Carioca, estamos aqui com Jefferson Ovelha, fundador do GFIG, que é o grupo de frescobol da Ilha do Governador, considerado o maior grupo de amigos do frescobol do mundo. E hoje aqui, comemorando o Dia Estadual do Frescobol, 10 de julho, vamos fazer aqui uma série de perguntas e falar sobre esse esporte que é a cara do Rio de Janeiro e tem histórias muito bacanas com a Ilha do Governador. Fantásticas, né, meu amigo? Fantásticas. Conta pra gente, Jefferson, como surgiu o frescobol, né? Em que ano, quantos anos tem? Ô Carla, veja bem, é uma satisfação a gente estar relembrando essa história, né, que para a Ilha do Governador tem um peso muito grande para nós, atletas de frescobol da Ilha do Governador. Você veja bem, primeiro que o frescobol era uma brincadeira de praia, uma brincadeira que você ia lá com a raquetezinha, não tinha fundamentos nenhum, era botar aquela bola para lá e para cá, tá certo? E era até um esporte marginalizado, sofria apreensões, né? E você hoje, no século XXI, em 2019, você vê uma trajetória bonita do frescobol, cuja, principalmente os atletas, têm uma importância fantástica nisso, né? Então você veja bem, tudo começou em 85, né? Lá no bairro do Bananal, que foi revitalizado, existiam muitos atletas, e num determinado momento, alguns atletas integrantes lá, do tipo Osni Guaiano, o Gilberto, Duda, né? Seu Miguel, tá certo? Formataram como poderia ser um campeonato de frescobol, competição, né? E aí, tudo surgiu. Baseado nisso, uma arena primitiva, raquete de madeira sulina, bolinha descascada de tênis, tá certo? Hoje ninguém quer jogar com isso, tá certo? É a coisa fora. E aí foi se propagando esse negócio, frescobol competição, e foi tomando os rumos. Barra da Tijuca, Flamengo, outros estados, tá certo? E aí as coisas foram implementando, foi dando graça, vários eventos, campeonatos internos, estaduais e tudo mais. A ilha sempre com uma posição de destaque com seus atletas, né? Então é o seguinte, lá no primeiro, segundo, terceiro, sempre tinha um cara da Ilha do Governador, tá certo? Então, para a galera entender aqui, o frescobol nasceu em 85 em Copacabana. Não, na verdade o frescobol nasceu em 46, em Copacabana, surgiu, né? E o que acontece? Mas o primeiro evento de frescobol registrado no Brasil, tá, e talvez no mundo, tá certo? Foi em 1985, na Ilha do Governador. Então, o nascimento do frescobol, Copacabana. Agora, o nascimento do frescobol competição, isso foi na Ilha do Governador em 1985, seu primeiro evento. E aí, propagou-se outros eventos estaduais e por aí fora. Tá? Mas o competição nasceu em 85. Ah, muito bacana. Então a ilha tem uma parte muito importante, né, na história do frescobol, até mundial. Deve ser o nosso município do Rio de Janeiro, onde nasceu, é um esporte que é a cara do Rio. Então a Ilha do Governador pode-se dizer que é o celeiro do frescobol. A Ilha do Governador é o celeiro do frescobol, porém, com a evolução do frescobol, competição, treinamentos de vários atletas, hoje você tem vários atletas de ponta no Brasil, né? No Rio de Janeiro, não, no Brasil. Hoje você, por exemplo, na orla marítima toda do Rio de Janeiro, né? Arpoador, Copacabana, Flamengo, PP, Recreio, tá certo? Você tem até Irajá. Pra você ter uma ideia, você tem núcleos de frescobol, associações, grupos de frescobol, tá certo? Aonde você for no Brasil hoje, você tem associações e federações. Bahia, você tem Espírito Santo, você tem, até em Mato Grosso você tem, tá certo? Então isso propagou numa velocidade muito rápida, né? Agora, em especial aqui no Rio de Janeiro, né? Nós, na época passada, nasceu a federação, por isso que é o dia 10, foi ao mesmo tempo dia 10 de julho, que é do frescobol. Então nasceu a Federação do Estado do Rio de Janeiro de frescobol, responsável o PH, que foi, olha só como é que a ilha está sempre em evidência, que foi o primeiro campeão mundial de frescobol.
Então ele foi primeira competição mundial, ele foi lá, trouxe o caneco, tá certo? E o nosso grande amigo, o Roberto Moraes, que é o Babá. Então eles deram essa início, eles formataram esse dia 10 do Frescobol. E o PH, né, que é o Paulo Henrique, e o Babá são membros efetivos do GFIG. Isso, eles estão sempre conosco no GFIG, é da ilha, né? O objetivo do Frescobol, do GFIG, né? Já está dizendo, né? GFIG, grupo de Frescobol da Ilha do Governador. Qual o objetivo? É a gente unir os moradores, jogadores da Ilha do Governador, porque é uma coisa ímpar. Lá fora, por exemplo, você recebe um jogador que é de Ipanema, você está na Barra, aí vem um cara que é de Ipanema, vem um cara que é de Bom Sucesso, vem um cara que é da ilha. Mas aqui dentro da ilha tem uma coisa muito interessante. Você tem praticamente todos os jogadores são moradores da ilha, não é difícil, tá certo? Só em épocas passadas, quando ainda tinha os trintentões, quarentões, que hoje está todo mundo sessentão, tá certo? Você tinha o quê? Conseguimos fazer 63 carteirinhas de atleta só da Ilha do Governador. Em nenhum bairro tem essa quantidade, entendeu? Então o que acontece? O grupo GFIG, o objetivo dele é manter essa história, manter e divulgar. Por quê? Porque hoje está todo mundo passando dos 50, então a gente precisa manter uma história, uma relíquia, guardar isso. Então esse que é o objetivo do GFIG, entendeu? Como você falou, né, o PH e o Babá foram dos fundadores da Federação Estadual de Frescobol. Conta da importância dessa federação para vocês e da importância desses dois nomes do Frescobol, da Ilha do Governador, e que criaram essa grande federação, que foi a primeira? Foi a primeira, só tem ela no estado do Rio de Janeiro. Só tem ela no estado do Rio de Janeiro. Você veja bem, o Babá, o Roberto Moraes, é um cara oriundo do Frescobol, né? Um cara dinossauro. O PH é outro dinossauro, oriundo do Frescobol, tá? Um dos melhores jogadores que nós temos no Brasil. No Brasil, tá? O que acontece? A importância da federação é que ela deu uma identidade ao esporte. Ela deu uma credibilidade ao esporte. Falta muita coisa para fazer? Falta, porque sem incentivos dos órgãos fica difícil. É muito difícil. Tá certo? Até porque muita gente ainda não tem um conhecimento profundo do Frescobol, as bases, como joga, tá certo? Mas eu vou te dizer que essa federação trouxe muita credibilidade para o esporte Frescobol, cujo incentivou os outros bairros também, deu a sua ajuda. Falar em incentivo e apoio, né? Conta um pouco aqui para a galera do Ilha Carioca sobre o tombamento do Frescobol, que vocês do GFIG foram fundamentais para que isso acontecesse. Olha, Carla, primeiro que sem a ajuda sua e do Wagner, com certeza isso não iria se realizar, tá? Agora, eu vou falar para você que foi... Até hoje, até a data de hoje, eu acho que foi o maior acontecimento nos últimos anos para o Frescobol carioca, tá certo? Foi uma coisa fantástica, porque seria mais ou menos o seguinte, você assinar o cheque em branco para dizer o seguinte, é genuinamente carioca, tá certo? Não tem, você vai para o voleibol, não existe, futebol não existe, futebol não existe. Então nós conquistamos, todos nós, uma coisa que jamais, nenhum de nós iríamos imaginar que um dia o Frescobol ser bem material, tá certo? E eu acho que o Frescobol sendo bem material, tem uma chance muito grande desse esporte se transformar nas comunidades, nos colégios, tá certo? Porque tá a chave está aí. Falta só fazer alguns alinhamentos, que é natural que leve tempo, tá certo? Mas você veja bem, hoje nós temos um esporte que seria o seguinte, o Cristo Redentor é bem material da cidade do Rio de Janeiro. Seria o turista não visitar, ou a pessoa não registrar que o Cristo é, né? Então eu acho que com certeza o esporte vai avançar muito em função disso, principalmente nos colégios. Tá certo? Por causa da característica do esporte. Como você só joga com 2 ou no máximo 3, então existe um negócio chamado parceria muito profunda, muito grande. E isso está faltando nas escolas, está faltando nesse conceito. Então eu acho que esse projeto,
que foi efetivado, né, na cidade do Rio de Janeiro, graças a você e o Wagner, eu acho que, sem palavras. E qual é o sonho, né? Assim, como o skate acaba de se tornar um esporte olímpico, você acha que o frescobol um dia possa se tornar também um esporte olímpico? Qual é o sonho dos frescobolistas? Olha, Carla, isso já está em pauta, isso realmente já tem pessoas dentro do frescobol, que tem uma confederação já pronta, já existiu, está lá fazendo o seu trabalho na medida do possível, né? Já tem alguns atletas de frescobol que foram em Brasília, num projeto que existe lá, para discutir algumas coisas nesse sentido. E eu acredito que é uma questão de tempo, tá? Eu acredito que mais aí 3, 4 anos, tá certo? Eu acredito que o frescobol vai dar uma grande guinada nos projetos olímpicos. Eu acredito profundamente. Já tem gente empenhada nisso, já tem ofícios, já tem um bate-papo em cima disso. É uma questão só de alinhamento, mas com certeza. Tem idade para jogar futebol? É um esporte democrático? Quem é da comunidade pode jogar? Ou quem é de uma classe social um pouco mais elevada? É um esporte para todos? Olha, nós vimos um vídeo há um tempinho atrás de 2 senhoras, aproximadamente, talvez com uns 80 e poucos anos, 70 e poucos anos, jogando frescobol na Praia do Diabo. Isso seguiu pelos Facebook, danada, tá certo? E é o seguinte, não tem uma idade, tá certo? Nós temos lá casos de garoto de 6 anos, tá certo? Nós temos pessoas lá que nunca pegaram numa raquete, numa idade de 50 anos, 55, habilidade nenhuma, e estão jogando frescobol. Então não tem a vontade de jogar e um pouquinho de paciência, porque controlar a bola é que é difícil. Botar a bola no chão é fácil, agora controlar é difícil, né? Agora uma vantagem, é o esporte mais barato que tem. Porque você compra uma boa raquete, não precisa ser as raquetes que nós usamos, de fibra de carbono e tudo mais. Você compra uma raquete de madeira boa, custa R$60, uma bolinha R$20. Tá feito e duradoura. Então, eu acho que é só ter a vontade de praticar. E para iniciar não precisa nem ser raquete de 60, pode ser, né, até mais baratinha, igual uma bolinha de futebol, assim, né, que você... Fundamento devagarinho, vai pegando aquele fundamento e tudo mais. Agora tem que ter um pouquinho de paciência, porque, como eu te disse, controlar a bola não é fácil, porque toda hora ela parece que está fugindo da gente. Como o surf, né? Hoje você vê aí vários projetos de surf adaptado também. Você acha que o frescobol ele pode se tornar cada vez mais um esporte inclusivo? Sem sombra de dúvida. Para você ter uma ideia, é o seguinte, o frescobol, eu vejo que só não está na frente desses esportes que hoje são considerados esportes grandes, né, do tipo surf, skate, porque ainda não teve uma entidade, não teve um apoio de fato que precisa ter. Né? Tem que ter um apoio, é o seguinte, olha, eu preciso ter um apoio dessa natureza nesse tempo, vamos fazer. Aí o frescobol vai embora, porque ele tem tudo para oferecer à população engajamento, um esporte de qualidade, tá certo? Você vê hoje na Orla Marítima, não tem nenhum lugar, ou raríssimo, que não tem um posto de frescobol. Hoje, só para você ter uma ideia, por alto, no Brasil, que tem várias associações, federações, tá certo? No Brasil hoje, eu acho que se você não tiver mais ou menos, de 1.400 a 2.000 atletas, não tem nada. Se você tem uma ideia, se a gente pegar o Brasil inteiro, tá certo? Então, só para você ter uma ideia de eventos, campeonatos, eu acho que o Brasil hoje realiza mais ou menos 2 a 3 por mês, dividindo pelas regiões. Jefferson, uma época a gente ficou conversando sobre trazer para a Ilha do Governador um campeonato mundial. Lembra disso? Você acha que isso é viável? Você acha que a gente pode agora somar cada vez mais forças depois do tombamento e trazer para a Ilha do Governador um campeonato mundial de frescobol? Olha, Carla, eu acho que a ilha em si não deve nada a nível de estrutura dos outros lugares. É óbvio que a vitrine sempre será a Zona Sul, né? Sempre. Mas eu acho que a estrutura da ilha, o povo da ilha, tá certo? Eu acho que não deve nada, tá certo?
tem condições de um campeonato mundial aqui dentro da ilha, tá certo? Agora, são parâmetros, são estruturas que tem que se conversar muito, né? Porque envolve logística, tá certo? Você veja só, nós temos um aeroporto aqui. Você tem um aeroporto. Você tem aqui hoje, mais ou menos, 2 bons hotéis e tem até uma pousada aqui na Ilha do Governador, tá certo? Então, o que acontece? Nós temos todas as estruturas para oferecer um campeonato de qualidade, de nível de mundial. E fora que tem o maior grupo de frescobol do mundo, né? Que é o Que boa, ainda mais que tem uma galera boa aqui, tá certo? O frescobol é isso, né? Ele reúne, ele é um futebol de amigos, é um esporte... Morreu aí? Não, corta essa parte, cara. Depois edita, né? Edita. É um esporte de amigos, né? Que faz você tá ali, você acaba tem muito contato com a pessoa que você está jogando. Então é um esporte que eu vejo como todos os meus amigos que jogam se tornam íntimos das pessoas. Veja bem, né? Tem uma natureza, o jogador de frescobol tem uma natureza, né? Ele é um jogador que ele nunca largou o frescobol para se dedicar a um outro esporte. Então ele vem desde adolescente. Geralmente nos outros esportes o cara jogava vôlei e foi jogar beach tênis, ou foi jogar futevôlei. O frescobol você nota que o camarada começou lá com seus 16, 17 anos e nunca largou, sempre jogando frescobol. E sempre com aquele mesmo grupo, com aquele mesmo point. Tá certo? Então isso consolidou numa amizade. Né? Então você sabe como é que o cara joga, sabe até onde o cara mora, sabe o que o cara pensa, tá certo? Então ele virou teu amigo, porque ele está lá contigo todo final de semana, entendeu? Jefferson, para finalizar aqui agora, manda um recado para a galera da Ilha do Governador e até do Rio de Janeiro, que queira vir visitar a arena nossa aqui do GFIG na Praia da Bica. Quais são os dias para quem quer aprender ou para quem quer conhecer, ter o primeiro contato com o esporte? Olha, eu queria deixar uma mensagem. Primeiro o seguinte, sem essa galera da Ilha do Governador, a gente aqui na Praia da Bica, em outros da ilha, que de vez em quando a gente joga na Engenhoca, sem vocês nada disso iria existir. Primeiro, né, porque não é uma única pessoa que faz as coisas, é um grupo, tá certo? Então, agradecer a todos vocês, tá certo? Depois agradecer a todos os atletas desse Brasil, desse Rio de Janeiro, porque também sem eles o esporte não estaria tanto quanto divulgado, tá certo? E sendo praticado cada vez mais, tá certo? E colocar a nossa arena lá à disposição de todo mundo para vir aqui ser amigo da gente, tá certo? Jogar, ficar à vontade, ou seja, a casa é de vocês também. Então qual o melhor dia, qual o dia lá de encontro? São os domingos? Olha, os encontros lá estão sendo mais ou menos dentro do período da parte da tarde, tá certo? Porque todo mundo já, né, cinquentão, já entrando na maturidade, daqui a pouco tem a carteirinha do idoso, tá certo? Então o que acontece? Geralmente às 13 horas, sábado, a partir das 13 horas, 13h30, o pessoal já está lá e fica direto. Se tiver um inverno, traz o casaquinho. Se não tiver um inverno, vai varar a noite lá tomando um chopinho lá nos quiosques. Então, gente, é isso aí, né? Muito bacana saber que a Ilha do Governador é o maior celeiro do frescobol do mundo, que no esporte de competição que nasceu aqui nas nossas praias, no Bananal, na freguesia, até hoje faz muito sucesso. Por onde a gente passa na Ilha do Governador, a gente vê lá as pessoas com a sua raquete, os atletas amadores e atletas de ponta que nasceram aqui na nossa amada Ilha do Governador. Obrigado, Jefferson, parabéns pelo trabalho. Por tudo, tá certo? Você é a nossa madrinha. Obrigado. Obrigado.